Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo que insiste em se repetir, mesmo quando o coração pede mudança? Como se, apesar de todo o seu esforço, a vida insistisse em guiá-lo de volta para os mesmos caminhos antigos, para os mesmos erros silenciosos. Talvez você já tenha se perguntado: por que continuo caindo nas mesmas armadilhas que pensei ter superado? A verdade é que todos nós, em algum momento da jornada, nos encontramos diante desse espelho desconfortável. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de que crescemos o bastante para perceber que existe algo mais para viver. Há ciclos que precisam ser encerrados, não porque falhamos, mas porque amadurecemos. Como o outono que ensina às árvores que, para florescer novamente, é preciso primeiro deixar ir o que já cumpriu seu tempo. Nossa vida emocional funciona da mesma forma. Existem crenças, padrões, hábitos e histórias que já cumpriram seu papel. Eles nos trouxeram até aqui, nos protegeram, nos ensinaram, nos sustentaram em dias difíceis. Mas agora, talvez estejam nos impedindo de dar o próximo passo. Estão pesando como folhas secas que já não alimentam a árvore, mas que ainda se agarram aos galhos por medo da mudança. Hoje, mais do que convidá-lo a refletir, quero convidá-lo a agir. Não com pressa, não com culpa, mas com a serenidade de quem entende que cada estação tem sua beleza e seu propósito. Este pode ser o seu tempo de soltar, de fechar ciclos com gratidão e abrir espaço para novos começos. Você não está aqui para viver preso em repetições inconscientes. Você está aqui para florescer, novamente, sempre que for preciso. E, para isso, é preciso coragem. A coragem de olhar para dentro sem medo, a coragem de aceitar que a transformação começa primeiro no silêncio do coração antes de se manifestar no mundo exterior. Imagine-se agora como um jardineiro de si mesmo. Você caminhou por muitos caminhos, construiu histórias, superou tempestades. Mas, neste momento, talvez seja a hora de preparar o solo interno para uma nova semeadura. Deixar cair as folhas antigas. Acolher a terra nua. Confiar que o que virá, mesmo que ainda invisível, será mais forte, mais bonito, mais verdadeiro. Neste espaço seguro que estamos criando juntos, quero lembrar-lhe de algo essencial. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Basta ter a disposição de começar. Pequenos gestos, pequenas escolhas, pequenas sementes. Tudo o que é grandioso começa assim, quase imperceptível, mas carregado de intenção e fé. Por isso, neste novo ciclo que se inicia, que tal dar a si mesmo a chance de romper padrões que já não refletem a grandeza que você carrega? Que tal decidir, aqui e agora, que merece uma história nova, construída com consciência, com amor, com liberdade? Se você sente, lá no fundo, que é hora de algo mudar, então você já deu o primeiro passo. Agora, basta seguir, com coragem e compaixão, porque dentro de você já existe tudo o que é necessário para florescer novamente. O primeiro passo para mudar é mudar. Quantas vezes esperamos que algo aconteça para finalmente mudarmos? Um sinal, uma oportunidade perfeita, um empurrão do destino. Ficamos parados, como se a vida precisasse nos entregar um momento especial, quando, na verdade, a mudança nasce dentro de nós, silenciosa e determinada. O primeiro passo para mudar é simplesmente mudar. Não precisa ser grandioso. Não precisa ser visível aos olhos de todos. Pode ser algo pequeno, quase tímido. Acordar 15 minutos mais cedo. Trocar o café por um copo d'água. Agradecer em vez de reclamar. A grande transformação nunca começa com explosões, mas com gestos discretos de coragem. A mente humana resiste à mudança brusca. Quer segurança, conforto, rotina. Por isso, muitas vezes falhamos quando tentamos transformar tudo de uma vez. Mas se dermos apenas um passo, e depois outro, algo mágico acontece. Criamos movimento. E movimento gera vida. Os estoicos nos ensinam que não controlamos o que nos acontece, mas podemos controlar como reagimos. E cada pequena decisão é uma reação consciente,
Um não ao passado que nos prende e um sim ao futuro que podemos construir. Hoje, neste momento, você pode escolher plantar essa semente. Mudar algo pequeno, mas mudar. E com o tempo, essas pequenas mudanças se entrelaçarão, formando a ponte que o levará à versão mais serena e poderosa de si mesmo. 2. Corrigir erros é uma jornada emocional, não apenas lógica. Reconhecer um erro é fácil para quem é honesto consigo mesmo. Mas corrigi-lo, de verdade, exige algo mais profundo do que compreensão racional. Exige emoção, desejo ardente de evoluir. Muitos de nós entendem o que fizeram de errado. Analisam, refletem, conversam sobre isso. Mas, mesmo assim, voltam a tropeçar na mesma pedra. Não é falta de inteligência, é falta de conexão emocional com o porquê precisamos mudar. Sem essa conexão, o aprendizado fica raso, teórico. A mente sabe, mas o coração não sente. E sem sentir, não há transformação verdadeira. Por isso, ao refletir sobre um erro, não se limite a entender o que aconteceu. Permita-se sentir a frustração de ter ficado aquém do seu potencial. Sinta a dor não como punição, mas como combustível. Deixe que essa emoção aqueça sua vontade de agir diferente na próxima vez. Epicteto dizia que os desafios revelam o caráter. Cada erro, então, é um espelho. Um convite a ajustar a rota. E se você tiver coragem de não apenas compreender, mas também se emocionar com sua própria jornada, verá que cada tropeço pode se transformar num degrau rumo a uma sabedoria mais serena e verdadeira. 3. Soltar o passado para avançar. Às vezes, o que nos impede de avançar não é o que nos falta, mas o que insistimos em carregar. Velhas mágoas, identidades que não nos servem mais, histórias que já deveriam ter sido apenas memória, mas ainda dominam nossas escolhas. Soltar não é esquecer. Soltar é libertar-se da necessidade de continuar sendo aquela versão antiga de si mesmo, aquela que nasceu de uma dor, de uma perda, de uma desilusão. O passado cumpriu seu papel. Ele moldou quem você é hoje. Mas agora, talvez seja hora de agradecer e deixar ir. Não por ingratidão, mas por amor próprio. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, dizia que o passado só tem poder se você continuar dando esse poder a ele. Quando você solta, quando decide conscientemente seguir em frente, algo muda na sua energia. Um espaço se abre. Um novo caminho se revela. Pergunte-se, que partes de mim estão presas a histórias que já terminaram? Que rótulos antigos ainda estou usando? E então, com gentileza e firmeza, solte. Deixe que essas folhas secas do seu passado alimentem o solo fértil do seu futuro. 4. Estrutura de disciplina pessoal. Liberdade construída. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade em construção. É o que nos permite ser fiéis aos nossos sonhos mesmo nos dias em que a motivação desaparece. Muitas vezes, confundimos liberdade com fazer tudo o que queremos, na hora que queremos. Mas, na verdade, a liberdade verdadeira só floresce quando criamos uma base sólida, e essa base se chama estrutura. Os estoicos praticavam rotinas diárias, reflexão ao amanhecer, avaliação à noite, pequenos rituais de autocontrole. Não porque fossem obcecados, mas porque sabiam que sem direção a mente se dispersa, se perde nas tentações fáceis. Construir disciplina não é exigir perfeição. É criar hábitos simples que reforcem quem você quer ser. Acordar em determinado horário. Cuidar do corpo com respeito. Reservar um momento diário para o silêncio interior. Essas pequenas âncoras, repetidas dia após dia, transformam sua identidade. E um dia, quase sem perceber, você acorda mais forte, mais sereno, mais dono de si mesmo. Não espere motivação. Construa estrutura. Porque é nela que a verdadeira transformação acontece, não de forma espetacular, mas de forma sólida e silenciosa, como as raízes de uma árvore que cresce firme mesmo quando ninguém está olhando. 5. Identificar qual parte de você está falando. Dentro de nós, habitam muitas vozes. Algumas antigas, nascidas de feridas da infância. Outras,
construídas por experiências de medo, de rejeição, de perda. Quando nos sentimos ansiosos, irritados, inseguros, tendemos a acreditar que essa emoção é a verdade absoluta. Mas, na realidade, muitas vezes é apenas uma parte nossa falando, uma parte que precisa ser ouvida, compreendida, mas não necessariamente obedecida. O autoconhecimento começa com a autoobservação. Quando sentir algo forte, pergunte-se: que parte de mim está falando agora? Talvez seja um menino que um dia precisou provar seu valor. Talvez seja a mulher que aprendeu a se defender desconfiando de tudo. Talvez seja a parte de você que ainda teme o abandono, a solidão, o fracasso. Não julgue essa parte. Olhe para ela com ternura. Reconheça sua história. Mas lembre-se, você é mais do que suas feridas. Você é também a consciência que pode escolher agir diferente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as interpretações que fazemos delas. Identificar quem dentro de você está interpretando o mundo é um passo essencial para quebrar ciclos antigos e criar novas respostas, mais sábias, mais alinhadas com quem você realmente deseja ser. Quando você aprende a reconhecer suas partes internas, sem medo, sem negação, você ganha algo que ninguém pode tirar: poder sobre si mesmo. E é com esse poder silencioso que a verdadeira liberdade começa. 6. Desafiar a crença de que nada funcionará para você. Quantas vezes aquela voz sussurra dentro de nós: não adianta, nada vai mudar. Às vezes tão baixa que mal percebemos, mas forte o suficiente para nos paralisar. Essa voz não é você. É uma herança, um eco de dores antigas, de tentativas frustradas, de esperanças que não encontraram chão. É a voz de uma parte ferida, não da sua verdade mais profunda. O estoicismo nos ensina que não são os fatos que nos machucam, mas a forma como os interpretamos. Pensar que nada funcionará é apenas uma interpretação, uma história antiga que talvez tenha feito sentido em outro momento da sua vida, mas que hoje precisa ser questionada. Respire fundo. Pergunte-se: essa crença é uma verdade eterna ou é apenas o reflexo de uma dor que precisa ser curada? Você já venceu muitas batalhas. Já superou obstáculos que pareciam impossíveis. Há provas vivas em sua história de que você é capaz de se reconstruir. Desafiar essa voz interna não é negar a dor. É reconhecer que, apesar dela, você continua tendo o poder de plantar novas sementes, de tentar de novo, com mais sabedoria, com mais compaixão por si mesmo. Lembre-se, cada pequeno passo que você dá em direção à esperança é um ato de rebelião contra o medo. E, pouco a pouco, o que parecia impossível começa a florescer. 7. Avaliar constantemente o que te cerca. A vida muda. Você muda. E com essas mudanças, é natural que o que antes fazia sentido passe a pesar, a limitar, a estagnar. Mas nem sempre percebemos isso. Muitas vezes, seguimos em frente arrastando hábitos, relações, pensamentos que já não cabem mais em quem estamos nos tornando. Por isso, autoavaliação não é luxo, é necessidade. Um exercício de lucidez, de coragem, de amor próprio. Pergunte-se regularmente: item esta amizade ainda me nutre ou apenas me drena? Item esta rotina ainda me impulsiona ou me esgota? Item este pensamento ainda me inspira ou me aprisiona? Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Se você não revisa sua rota, acaba sendo levado pela corrente dos dias, preso num ciclo de repetição inconsciente. A prática da avaliação não é julgamento cruel. É discernimento compassivo. É olhar para o seu jardim interno e, com carinho, podar o que impede as flores de crescerem. Não espere o colapso para agir. Não espere que a dor grite para você ouvir. Escute os sussurros. Respeite os pequenos incômodos. Antecipe-se. E, assim, você transformará a sua vida de forma leve, consciente e contínua. 8. O segredo está nas pequenas decisões. Queremos grandes mudanças. Sonhamos com revoluções internas que transformem tudo de uma vez. Mas a vida real não acontece em grandes saltos.
Ela se constrói, dia após dia, nas pequenas decisões. É acordar e escolher começar o dia com gratidão, mesmo quando o cansaço pesa. É decidir fechar os olhos por um minuto e respirar fundo em meio ao caos. É preferir o silêncio à resposta impulsiva. É caminhar 5 minutos a mais, desligar o telefone meia hora antes de dormir, dizer um não onde antes você se calava. Essas pequenas escolhas parecem insignificantes, mas acumuladas, elas moldam seu caráter. Elas teceram quem você é, ou quem você ainda pode se tornar. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio não se tornou um imperador sábio apenas por suas grandes decisões públicas. Ele construiu sua força em pequenos gestos privados, nas reflexões da madrugada, nos autoquestionamentos diários, nos pequenos esforços de domínio próprio. Cada pequena vitória é uma afirmação silenciosa. Eu sou capaz. E essa confiança, construída aos poucos, se torna inabalável. Não espere por uma epifania para mudar. Escolha uma pequena atitude diferente hoje, e depois outra amanhã. E, quando perceber, terá reconstruído sua vida inteira, gota a gota, escolha por escolha. 9. Soltar o e se tivesse sido. Quantas vezes ficamos presos ao que poderia ter sido? Se eu tivesse feito outra escolha? Se eu não tivesse desistido? Se eu tivesse tido coragem? Esses pensamentos são como correntes invisíveis que nos mantêm presos a um tempo que já não existe. Enquanto olhamos para trás, a vida real, o presente, a única coisa viva que temos, passa diante de nós, despercebido. O estoicismo nos lembra: o passado é imutável. Não podemos mudar uma vírgula do que foi, mas podemos mudar tudo o que vem a partir de agora. Soltar o e se é um ato de amor próprio. É reconhecer que, naquele momento, com a consciência e as ferramentas que tínhamos, fizemos o melhor que podíamos. Culpar-se com o conhecimento de hoje é injusto. É como condenar uma semente por não ter sido árvore antes do tempo. Cada escolha errada, cada caminho perdido, cada silêncio, cada impulso, tudo isso construiu a pessoa que você é agora. Forte, resiliente, cheio de aprendizados. Então, quando o pensamento do e se surgir, respire fundo. Agradeça o que viveu. Honre a jornada, mas traga sua atenção de volta para o presente. Porque aqui, agora, você pode fazer escolhas novas. E essas escolhas, feitas com consciência, são capazes de curar até mesmo as feridas mais antigas. 10. Enfrentar a solidão com coragem. A solidão assusta, não pela ausência de vozes externas, mas pela presença das vozes internas. Ficar sozinho é ser obrigado a escutar o que, muitas vezes, passamos a vida tentando silenciar. Por isso, tantas pessoas enchem seus dias de barulho, redes sociais, televisão, compromissos intermináveis. Não porque realmente precisam de tudo isso, mas porque temem o vazio. No entanto, o vazio não é inimigo. O silêncio não é ameaça. São portais. É na solidão que você encontra suas verdades mais profundas. É no silêncio que você escuta o que realmente importa. As dores não enfrentadas, os sonhos esquecidos, as necessidades genuínas da sua alma. Os grandes sábios sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo nas madrugadas silenciosas. Não para os outros, mas para se reconectar com sua essência. Enfrentar a solidão é um ato de coragem. É escolher sentar-se consigo mesmo, sem máscaras, sem distrações, sem desculpas. No início, será desconfortável. Você talvez queira fugir, agarrar o telefone, procurar alguém. Mas, se permanecer, algo extraordinário acontece. A calma chega. A clareza floresce. E, pela primeira vez em muito tempo, você se sente inteiro. Reserve pequenos momentos de solidão consciente todos os dias. Nem que seja 5 minutos de olhos fechados, respirando, simplesmente estando consigo mesmo. Com o tempo, você perceberá que a solidão não te isola, ela te reconecta. E, então, você descobrirá a mais preciosa das companhias, a sua própria. 11. Equilibrar razão e coração.
Durante muito tempo, fomos ensinados a escolher: seremos racionais ou seremos emotivos? Como se a sabedoria estivesse apenas na mente ou apenas no coração. Mas a verdade é que a vida mais plena nasce do equilíbrio entre ambos. A razão nos dá clareza, lógica, estrutura. O coração nos dá sentido, propósito, paixão. Um sem o outro é incompleto. Quando tomamos decisões apenas com a cabeça, nos tornamos frios, calculistas, desconectados da nossa humanidade. Quando agimos apenas pelo coração, podemos nos perder em impulsos, em idealizações que não resistem ao tempo. A maturidade emocional é aprender a ouvir ambas as vozes, mente e coração, e ainda assim consultar uma terceira instância, a intuição. Aquele sussurro silencioso que, no fundo, sabe o que é certo. Os estoicos falavam da razão não como frieza, mas como harmonia interior. A verdadeira razão, para eles, era alinhada à natureza, à virtude, à grandeza da alma. Quando você se permitir pausar diante de uma decisão, perguntar o que sua mente pensa, o que seu coração sente, e depois ouvir em silêncio o que sua intuição diz, você descobrirá um tipo de sabedoria que não é feita apenas de lógica ou emoção, é feita de coerência interna. E viver em coerência é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Porque a paz verdadeira não vem da ausência de conflitos externos, mas da aliança profunda entre tudo o que você é. 12. Descobrir seu potencial oculto. Dentro de você existem sementes que ainda não germinaram. Talentos, paixões, forças que a vida cotidiana, as exigências dos outros ou o medo acabaram adormecendo. Mas o fato de estarem adormecidas não significa que deixaram de existir. Elas continuam aí, esperando o momento certo, ou o gesto certo, para florescer. Você não é a soma apenas do que já fez. Você é também tudo aquilo que ainda pode se tornar. E sabe qual é o maior segredo? O potencial oculto não é encontrado no conforto. Ele é revelado na experimentação, na exposição ao novo, no ato corajoso de tentar algo diferente, mesmo que pareça estranho ou difícil no começo. Tente aprender algo novo. Viaje para um lugar desconhecido, ainda que seja um bairro da sua própria cidade. Leia sobre temas que você nunca explorou. Permita-se errar como um iniciante. Porque é nesse terreno fértil da novidade que as raízes do seu verdadeiro eu se aprofundam. Os estoicos, embora firmes em seus princípios, eram amantes da evolução. Não se fechavam ao crescimento, porque sabiam que a natureza da vida é o movimento. Redescobrir seus dons adormecidos é mais do que encontrar novos interesses. É reconectar-se com a sua vitalidade, com a sua capacidade infinita de se reinventar. E não importa quantos anos você tenha, enquanto houver vida, haverá novos começos possíveis. 13. Priorizar seu bem-estar pessoal. Em um mundo que celebra o fazer, o produzir, o acumular, cuidar de si mesmo pode parecer egoísmo. Mas não é. Cuidar de si é um ato de responsabilidade. É o solo a partir do qual todas as outras áreas da sua vida florescem. Você não pode oferecer amor verdadeiro se está vazio. Não pode sustentar grandes projetos se está exausto. Não pode construir relações saudáveis se está desconectado de si mesmo. O bem-estar pessoal não é luxo, é fundação. Os estoicos entendiam a importância da integridade física e mental. Sabiam que uma mente clara habita melhor num corpo bem cuidado. Que o equilíbrio emocional nasce também do respeito aos próprios limites. Então pergunte-se todos os dias: como posso honrar meu corpo, minha mente e minha alma hoje? Item talvez seja dormir um pouco mais. Item talvez seja dizer um não necessário. Item talvez seja caminhar ao ar livre. Item talvez seja simplesmente respirar profundamente antes de começar uma tarefa. Cuide-se não como quem tenta preencher um vazio, mas como quem nutre uma árvore frondosa que ainda vai dar muitos frutos. Porque quando você se trata com amor e respeito, tudo o que você toca também floresce. 14. Aceitar novas oportunidades. A vida está sempre batendo à nossa porta. Às vezes com convites claros,
outras vezes disfarçada em desafios inesperados. Mas para que a vida possa nos levar além, é preciso que tenhamos a coragem de abrir a porta. Aceitar novas oportunidades nem sempre significa mudar de emprego, mudar de cidade ou começar um grande projeto. Muitas vezes, é aceitar pequenos convites para mudar dentro. Aceitar conversar onde antes havia silêncio. Aceitar aprender onde antes havia resistência. Aceitar tentar onde antes havia medo. O medo do desconhecido é natural. Nosso cérebro busca segurança, mas nenhuma transformação acontece na zona de conforto. Os estoicos nos ensinam que a mudança faz parte da natureza da vida. Resistir a ela é resistir a nós mesmos. Não espere se sentir 100% pronto. A prontidão, muitas vezes, só nasce quando estamos a caminho. Então, quando a próxima oportunidade, pequena ou grande, bater à sua porta, respire fundo. Reconheça o medo, mas não o obedeça. Dê o passo, mesmo trêmulo, mesmo inseguro, porque o maior risco não é fracassar. O maior risco é não viver plenamente a sua própria história. 15. Libertar-se do medo do fracasso. Se há uma prisão silenciosa que impede sonhos de nascerem, é o medo do fracasso. Quantas ideias não saíram do papel? Quantos encontros não aconteceram? Quantas versões suas permaneceram adormecidas porque o medo de errar foi mais forte do que o desejo de viver? Fracassar não é o oposto de vencer. Fracassar é parte do caminho. Cada grande realização humana é feita de tentativas, tropeços, aprendizados e recomeços. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, o medo do que pode dar errado é muito pior do que o erro em si. Quando você entende que o fracasso não define quem você é, mas apenas é um capítulo da sua história, algo muda. O medo perde sua força. E você ganha espaço para tentar, para criar, para ousar. Não meça seu valor pelo número de vezes que acertou. Meça pela coragem de continuar tentando, de seguir com o coração aberto, de honrar o caminho, mesmo quando ele é incerto. Porque no final, o verdadeiro fracasso não é cair, é desistir de florescer por medo das tempestades. E você não veio até aqui para viver pequeno. Você veio para florescer. Hoje, depois de percorrermos juntos este caminho de reflexão, coragem e renascimento, quero lhe fazer um convite especial. Não é um convite para mais uma teoria, mais um conceito a ser armazenado na memória. É um convite para plantar uma semente viva dentro de você. Imagine por um instante que sua vida é um jardim. Algumas plantas já floresceram e cumpriram seu ciclo. Algumas áreas podem estar secas, esquecidas. Outras ainda aguardam a coragem de serem cultivadas. Você não precisa arrancar tudo, nem recomeçar do zero. Precisa apenas fazer um gesto, escolher plantar algo novo. Plantar uma nova árvore em seu jardim interior. Uma árvore que simbolize sua decisão de encerrar antigos ciclos e começar, a partir de hoje, um capítulo mais consciente, mais livre, mais fiel ao que há de melhor em você. E plantar não é mágico, é intencional, é humilde. Plantar é reconhecer que grandes transformações começam pequenas, com uma decisão, com uma palavra, com uma atitude silenciosa. Plantar é aceitar que o crescimento leva tempo, e mesmo assim escolher começar. Por isso, neste exato momento, eu o convido a fazer um pequeno ritual de compromisso consigo mesmo. Não para os outros verem, não para impressionar ninguém, mas para honrar a sua própria jornada, com toda a coragem que ela merece. Vá até os comentários, ou simplesmente em seu caderno pessoal, em sua alma, e escreva: hoje deixo de ser prisioneiro dos meus próprios erros. Sou estoico. Não como uma frase bonita para repetir sem sentir, mas como uma ordem interna, um selo de mudança, uma raiz fincada em solo fértil. Porque cada vez que você afirma algo com consciência, você reforça essa escolha dentro de si. Cada vez que você escreve uma nova verdade, mesmo tremendo, você cria raízes para essa verdade crescer.
Cada vez que você honra a si mesmo com pequenos compromissos, você transforma seu futuro, silenciosamente, imensamente. Talvez ninguém veja essa semente agora. Talvez nem você sinta ainda o poder que acaba de ativar. Mas, como toda árvore, ela crescerá em seu tempo. E chegará um dia, em breve, em que você olhará para dentro de si e verá um jardim renovado. Raízes profundas, tronco firme, folhas novas ao vento. Verá frutos de paz, de força, de sabedoria, que antes pareciam impossíveis. Tudo porque um dia, no silêncio do seu próprio coração, você escolheu recomeçar. Você escolheu confiar. Você escolheu florescer. Não importa quanto tempo tenha vivido no mesmo ciclo. Não importa quantas vezes tenha tentado e falhado. O que importa é que, hoje, você decidiu ser maior do que seus medos, maior do que suas dores, maior do que suas limitações antigas. E essa decisão, meu amigo, minha amiga, é mais poderosa do que qualquer erro que já tenha cometido. Essa decisão é a semente da sua liberdade. Por isso, plante-a com amor. Cuide dela com paciência. Proteja-a com ações pequenas, consistentes e silenciosas. E confie, mesmo que as tempestades venham, mesmo que os ventos tentem arrancá-la, suas raízes, suas novas raízes, serão fortes o suficiente para permanecer. Hoje é o dia em que você começa a escrever uma nova história. Uma história onde não é mais prisioneiro do passado, mas jardineiro do seu próprio destino. Hoje você rompe o ciclo. Hoje você planta a liberdade. Hoje você escolhe florescer. E o mundo, mesmo que ainda não saiba, é um lugar melhor porque você decidiu recomeçar.